Olá! Hoje nós temos a alegria de receber no Dicas de Leitura Priscila Freitas. Ela que é pedagoga, professora, doutoranda em educação e escritora e tem participado conosco do Clube da Leitura, da Semana Municipal do Livro Infantil, e o mais importante de toda essa construção é que ela vem com uma delicadeza poética na sua escrita, na sua vivência, nos seus projetos, dando visibilidade às personalidades da nossa cidade. Eu queria agradecer esse lindo convite, e a nossa amizade começa também por esse meio literário. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite. E hoje eu gostaria que a gente compartilhasse um pouco dessa tua caminhada, né? Essa tua linda caminhada na literatura, como também uma pessoa que faz a diferença na área cultural da nossa cidade, que pensa a nossa cidade com outros olhares. Esse gosto pela leitura começa muito pequena, com os meus pais toda noite lendo histórias para mim, para o meu irmão, para os meus irmãos. E lembro ainda, né, numa casinha pequena, simples, de madeira, e que às vezes ele mesmo inventava a história para contar. Então começou assim, né, esse caminhar da literatura. E também, lógico, né, que a escola também dá esse respiro, né, essa magia pela leitura. Depois, logo adulta, vou então pesquisar sobre documentos normativos e vejo a importância de trazer todo esse conhecimento que eu tive para as crianças, e especificamente as crianças da comunidade onde que eu vim. Então eu pensei como que eu podia fazer isso, né? Então pensei de várias formas, e a forma que eu achei mais encantadora foi através da literatura. Foi aí onde tudo começou. Pri, então tu veio de uma comunidade linda. Eu gostaria que tu falasse a comunidade, porque o primeiro livro, né, já vem com uma personalidade lá desta comunidade. Então eu gostaria que tu falasse da tua comunidade e dessa inspiração. Quando eu vou fazer contação de história, é cantar uma música e que diz da onde que eu vim, né? Que é da música da Ivone Lara, e que eu vim do Monte Serra, um lugar que é constituído por maioria da população negra, um lugar que reside no maciço do Morro da Cruz, onde tem 20 e poucas comunidades. Eu comecei a pensar, a pesquisar quem eu poderia escrever, seja da comunidade ou de outro território. E aí eu pensei no Gentil, que a gente chama carinhosamente Gentil do Orocongo, mas é Gentil Camilo Nascimento Filho, e que tem uma história belíssima, e que muitas crianças, e aí inclusive de Florianópolis, que não tiveram contato com essa história, com essa personalidade negra, que visitou por muitos lugares, viajou por muitos lugares do Brasil, levando o seu Orocongo. Então eu tenho um carinho enorme por essa história, porque foi essa história que fez com que as pessoas também me conhecessem um pouquinho mais de onde que é o Gentil, e também dessa pessoa, né, da Priscila. Então eu acho que uma questão que eu acho bacana é de que, para falar desse lugar onde que eu vim, eu gosto muito, quando eu faço contação de história, de cantar uma música que é da Dona Ivone Lara, que diz que eu vim de lá pequenininho, que é assim: eu vim de lá pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Então começa assim falando um pouco desse lugar aonde que eu vim, que é o Monte Serra,
que fica no maciço do Morro da Cruz, que compõe 20 e poucas comunidades e que é um lugar que, para mim, por muito tempo, na minha infância, na minha adolescência, eu via, quando eu falava que eu morava lá, muitas pessoas olhavam com um olhar preconceituoso, racista muitas vezes, e eu comecei a ter vergonha de onde que eu vim. Mas eu acho que também me fortalecer enquanto moradora desse lugar, me fortalecer como também uma professora, uma escritora. E aí também o meu avô, o João Ferreira de Souza, que é uma grande liderança, ele também me ajudou a enxergar esse lugar com outras potencialidades e não aquela que a mídia pensava, né, ou falava sobre. Então, eu acho que é desse lugar que eu vim e é desse lugar que eu quero falar. Priscila, então, o Orocongo do Menino Gentil nasceu, né? E ele vem com uma escrita tão linda. A ilustração e a tua narrativa escrita é de uma beleza diferenciada. Eu gostaria muito que tu falasse um pouco sobre esse diálogo, assim, né, da pesquisa para essa escrita, dessa constituição dessa história, como tu fez e como que aconteceu essa parceria para que a ilustração trouxesse esse complemento, né, da história, da narrativa, e também a questão da edição, porque quando a gente olha aqui atrás do livro, tem uma apresentação da professora Joana, que é uma referência para a gente também, e eu acho muito importante, né, as pessoas que nos dão as mãos para estarem fortalecendo a questão literária para as infâncias. Então, querida, fala um pouquinho sobre a constituição dessa materialidade da tua história. Então, é um livro que eu gosto de dizer que não foi um livro individual, ou pensado só por mim, ou sonhado só por mim. Foi sonhado por muitas pessoas. Inclusive, a que deu pontapé inicial foi a Joana Célia dos Passos, que foi a minha orientadora no mestrado e que foi a primeira pessoa que olhou o texto e disse, não, você tem que escrever, você tem que publicar, e as pessoas necessitam saber quem foi o Gentil. Então foi aí onde tudo começou, e que eu digo assim que é um sonho que não é só meu, é um sonho sonhado, imaginado, pensado por muitas pessoas. E aí, lógico, né, o livro me falaram, né, muitas vezes que o livro, quando se é escritora, fica em banho-maria ali por alguns tempos, e o meu, ele ficou, acho que uns 6 anos, mais ou menos, ali quietinho, e aí colocar isso também para o público, né, do modo que as pessoas precisam conhecer. Não era mais um sonho só meu, né? Era um sonho que as pessoas precisavam sonhar junto comigo. Então esse livro foi escrito então por mim e foi ilustrado pela Caroline. E aí uma curiosidade é que a Caroline, ela não é de Florianópolis, é de Joinville. Então toda a nossa conversa foi através do ambiente virtual, né? Então a gente conversava, eu dava alguns toques para ela, dizia, olha, como eu tenho um olhar de professor, então quero que você, se o Gentil está caminhando pela comunidade, então mostra onde que é essa comunidade, se ele está conversando com o seu Raimundo, que é uma personagem também central da história, você coloca esse homem, essa personagem, né? E aí a gente foi conversando, né, sobre essa ilustração, a importância também dessa professora que está aqui nesse livro, ser uma professora negra, para que também outras crianças, né, jovens e adolescentes possam também se sentir representado por essa história. E também ter também tem uma parte da história que ele vai para a escola.
Então, mostrar essa professora, mostrar as crianças também, né, ter esse equilíbrio das crianças negras, crianças brancas também, para que todos se sintam representados nessa história. Desde que o Orocongo do Menino Gentil foi lançado, né, que ele está circulando na nossa rede municipal de educação, nós tivemos o privilégio de ter a tua presença em várias unidades educativas. E eu queria que falasse um pouquinho sobre essas experiências, como é que tem sido a recepção das crianças bem pequenas com essa história, conhecendo essa personalidade, como tem sido? Não é só sobre falar sobre ou contar a história, mas primeiro ir ao encontro dessas crianças e também dos adolescentes, e também levar algumas materialidades que, para mim, eu gostava muito de levar quando eu estava atuando, os instrumentos musicais. Então, para eles, quando eles vejam um instrumento, eles querem logo tocar, né? Então, eu levo bastante instrumento e a gente faz depois uma linda orquestra de instrumentos musicais. Eles tocam do jeitinho deles. Então, eu mostro a preciosidade dessa materialidade de tocar esse instrumento de origem africana, e muitas vezes eles falam assim, aí eu pergunto, né, para eles, tá, que instrumento que é esse? E aí eles falam, eu acho que é um violino. Então, eles assemelham a algum instrumento que eles já tiveram contato, né? E aí eu brinco de que o violino a gente toca aqui em cima, no pescoço, mas que o orocongo é tocado na cintura. Então, e aí o arco, que é diferenciado, que eu levo para as crianças, e eles falam que é arco e flecha, por exemplo. Então, é muito gostoso e adoro esse contato com eles. A gente não é só uma apenas contação de história, é também uma conversa sobre esse lugar, sobre essa personalidade, que para mim é muito importante falar nesse nosso território, que é Florianópolis. A música, né, é uma linguagem artística que está presente nas nossas unidades, então esse diálogo é lindo. Eu sei que tu és pesquisadora, que está aí com um doutorado em andamento e que veio recentemente do México com várias novidades, pensando em escritoras. Tu pesquisa mulheres que escrevem para as infâncias e também vai escrever sobre mulheres. Gostaria que a gente falasse um pouquinho dessa novidade. Então, eu, com toda a felicidade do mundo, resolvi fazer mais esse livro, que é pensando, homenageando as lavadeiras E aí é uma coisa bacana, porque não é só do maciço do Morro da Cruz que eu quero homenagear. São vários territórios brasileiros que tiveram lavadeiras. Então, por mais que eu na história não coloco, né, a localidade, mas quem me conhece já sabe de onde eu estou falando, né? E aí escrever sobre as lavadeiras também é escrever um pouquinho da minha história, porque minha avó foi lavadeira. A minha mãe, por muito tempo, ajudava nesses afazeres, né? E uma coisa interessante, curiosa até, é que essas mulheres acordavam 5h30 da manhã para poder fazer esse ofício, e só chegavam em casa umas 6 horas da tarde. Então ali elas falavam sobre as suas preocupações com os seus filhos, cantavam. Então acho que um pouquinho da minha família tem esse resquício de cantar. E aí eu coloco então uma menina negra, a Daci, para se aventurar nesse espaço, para conhecer esse espaço, mas não vou ficar dando muito spoiler, porque quero muito que as pessoas vão, se deliciam, conheçam primeiro a história, leiam para as crianças essa história, porque é importante, né, para a gente saber da nossa história do passado, né, e fazer com que essas crianças possam conhecer quem foi, né, essas mulheres que lavavam, ficavam horas e horas, que a gente chama, né, das fontes que tinham nas comunidades, as cachoeiras, e que elas tanto preservaram esse lugar,
né, de tanta delicadeza, cuidando, rezando, orando para esse lugar. Faziam várias coisas lá, cada uma levava um pouquinho também de comida para compartilhar, e lá também compartilhavam da comida. Então, conto um pouquinho dessa história para as crianças e eu escrevo para elas. Muito obrigada pela partilha, pela generosidade em estar conosco, né, e acompanhar mesmo os processos de ensino e aprendizagem na nossa rede, contribuir tanto. Eu estarei com certeza no lançamento e espero que possamos mesmo fazer muitas ações ainda conjuntas, fortalecendo aquilo que nós acreditamos e que nas nossas infâncias, nas infâncias das nossas crianças, haja muita literatura e que tenham muitos personagens. Então, escreva mais. Muito obrigada. Cuidar do planeta também é uma lição que se aprende na escola. O Educa Floripa de hoje mostrou como o programa Reolho transforma pequenas atitudes em grandes mudanças. Separar, reciclar, preservar e aprender isso desde pequeno. A gente se vê no próximo programa. Até lá!